olá a Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Físico-Química, mais concretamente no tema da Química, no tema das soluções e composições quantitativas. Neste vídeo vou resolver um problema que vai atacar este tipo de composições. Percentagem em massa, percentagem em volume, densidade e partes por milhão. O exercício 4 diz-nos o seguinte: uma das componentes vestigiais da troposfera é o amoníaco, cuja percentagem em massa é 9,8 vezes 10 elevado a menos 9%. Considera então a densidade do amoníaco igual a 0,76 gramas por centímetro cúbico, quer dizer que por cada centímetro cúbico de amoníaco existem estas gramas, e considera ainda a densidade do ar igual a 1,29 gramas por centímetro cúbico, ou seja, em cada centímetro cúbico de ar existem então 1,29 gramas. Sendo assim, vamos então responder aqui estas duas questões. Na primeira, calcula a percentagem em volume de NH3 e na segunda questão, experimentam a concentração de NH3 em partes por milhão em massa. Bem, na questão 4.1 diz-nos o seguinte: calcula então a percentagem em volume de NH3, ou seja, de amoníaco. Neste tipo de questões é fundamental vocês fazerem uma boa organização. Qual é a organização que eu costumo fazer? Porque isto vai envolver alguns cálculos e se vocês não se organizarem vão-se perder completamente no meio de tantos cálculos. Então a minha organização para este tipo de exercícios é a seguinte: qual é a questão, não é? Querem a percentagem em volume de NH3. Nós sabemos que a percentagem em volume de, neste caso, NH3, será simplesmente igual ao volume de NH3, né, sobre o volume da solução. Sobre o volume da solução na qual o NH3 anda envolvido. O que nesse caso, qual é a solução? A solução é o ar, ok? Nós temos uma solução de ar que é composta por vários componentes, um deles é o amoníaco, depois também temos oxigênio, hidrogênio e outro tipo de substâncias, dióxido de carbono, por aí em diante. Quer dizer que a nossa solução é o ar, é uma solução de ar. Isto, dividimos então o volume de NH3 pelo volume da solução, obviamente nas mesmas unidades, podemos dividir ambos em centímetros cúbicos ou ambos em decímetros cúbicos, completamente indiferente, porque percentagem em volume, né, é adimensional, não tem unidades. Obviamente depois de dividirmos este volume, temos de multiplicar por 100, porque queremos obter uma percentagem. Bem, depois de pensar na questão, né, naquilo que me estão a pedir, eu verifico para resolver esta questão, eu vou ter então que encontrar qual é o volume de NH3 e qual é o volume da solução, tendo em mente que isto é uma razão, ok? Depois de pensar na própria questão, eu vou observar os dados, né? E os dados que me dão neste exercício é o seguinte: uma das componentes vestigiais da troposfera, o amoníaco, cuja percentagem em massa, ou seja, do amoníaco. Então vou explorar esta ideia: percentagem em massa, né, do amoníaco, na solução que é o ar, né, a solução que nós estamos aqui a tratar é o ar, então esta percentagem em massa de amoníaco é simplesmente igual à massa de amoníaco sobre a massa de ar, né, que é a massa da solução é o ar, neste caso, vezes 100. Tudo bem. Tenho também mais um dado que é a densidade do amoníaco, e se pensarmos na densidade do amoníaco, a densidade do amoníaco é simplesmente igual à massa de amoníaco, né, sobre o volume de amoníaco. Cuidado, aqui na densidade não é o volume da solução, é a densidade que vos estão a falar. A densidade do amoníaco é massa de amoníaco sobre volume de amoníaco. Densidade da solução, aí é que já seria massa da solução sobre volume da solução. Cuidado. E dão-me ainda um terceiro dado, que é a densidade do ar, e reparem que o ar é a minha solução, será então igual à massa de ar sobre o volume de ar. Esta densidade é expressa então em gramas
por centímetro cúbico, o mesmo aqui, visto estamos também a falar de uma densidade. Agora, é uma questão com os dados que me dão e com aquilo que eu quero o volume de amoníaco, e reparem que o volume de amoníaco havemos de o encontrar nesta fórmula da densidade do amoníaco. Então, para determinarmos o volume de amoníaco, vamos ter que explorar esta ideia. O mesmo vai acontecer para o volume da solução, né? Sendo o volume da solução o nosso ar, há de ser encontrado aqui nesta ideia da densidade do ar, certo? Tudo bem. Então vou olhar para as duas ideias de forma a perceber como é que eu consigo encontrar, neste caso, o volume, aqui o volume de amoníaco e naquele caso o volume de ar. Olhando aqui para esta forma, nós temos o valor da densidade, que é dado no exercício, queremos o volume de amoníaco, ou seja, para determinarmos o volume de amoníaco, vamos ter que obter, de alguma forma, a massa de amoníaco. O mesmo há de acontecer aqui nesta segunda forma da densidade do ar. Nós temos o valor da densidade do ar, queremos o volume de ar para trabalhar a questão e vamos ter então que determinar a massa de ar. E então nós temos que determinar a massa de amoníaco e a massa de ar. É aí que vai entrar em jogo, né, esta fórmula da percentagem em massa, e é aquela que eu irei então a explorar, mas de uma forma que eu fiz no vídeo anterior. Ou seja, se eu sei o seguinte, eu sei então que a percentagem em massa de amoníaco no ar, né, sei que é igual a 9,8 vezes 10 elevado a menos 9%, então eu posso criar assim aqui uma ideia, visto que isto são razões. Aquilo que eu vou fazer agora, se vocês não perceberem bem, vejam o vídeo anterior que eu fiz, né? Um vídeo sobre Química 10º ano que fala sobre percentagem em massa, densidade e concentração, exatamente anterior a este no canal, onde exploro exatamente esta ideia que eu vou apresentar aqui. Não vou aprofundar outra vez, né? Quem estiver interessado, veja o vídeo para perceber porque é que podemos fazer isto nestes casos. Sempre que temos uma percentagem em massa de uma quantidade numa solução, nós podemos dizer o seguinte: se eu tiver então 100 gramas de solução, visto estamos perante uma percentagem, e reparem que esta nossa solução é exatamente a solução toda, ou seja, o ar, ou seja, em 100 gramas de ar, eu vou ter a seguinte composição, quer dizer, dessas 100 gramas, 9,8 vezes 10 elevado a menos 9 gramas terão de ser de amoníaco, né? E depois, quer dizer, 100 menos este valor, há de me dar as gramas restantes, ou seja, do resto da composição do ar, poderá ser oxigênio, hidrogênio, dióxido de carbono e por aí em diante. Mas aqui para cálculo só me vão interessar a massa da solução e a massa de amoníaco. Ok? Uma percentagem em massa é uma proporção, é uma razão em percentagem, é uma razão em percentagem. Se é uma razão em percentagem, eu vou poder sempre fazer uma definição deste tipo, porque iremos sempre estar a trabalhar proporções. Se quiserem perceber melhor esta ideia, mais uma vez reforço, vejam o vídeo anterior. Sendo assim, com esta percentagem em massa, eu já conheço a massa de ar e a massa de amoníaco. Então vou agora dirigir-me a esta forma da densidade e vou determinar o volume de amoníaco. Em termos matemáticos, né, eu ter a densidade é igual ao quociente entre a massa e o volume, há de ser equivalente a dizer que o volume de amoníaco é simplesmente igual ao valor da massa de amoníaco sobre a respectiva densidade do amoníaco. Reparem que o volume está a dividir, passar a multiplicar, né? E depois a densidade vem a dividir. O que quer dizer então que o volume de amoníaco, agora transformando isto em dados, há de ser igual à massa de amoníaco por esta razão que eu criei aqui, né? Ou seja, 9,8 vezes 10 elevado a menos 9 gramas, exato, a massa de amoníaco, isto em gramas, a dividir pelo valor da densidade, que é 0,76 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, nós aqui vamos obter
valor de 1,3 vezes, isto fazendo os cálculos, né? 10 elevado a menos 8 centímetros cúbicos de amoníaco. O que eu vou fazer agora é trabalhar a mesma ideia, mas com aquela segunda forma, de modo a obter o volume de ar, que é o volume da solução. Então, trabalhando assim o segundo caso, eu posso também, em nível de cálculos matemáticos, dizer que o volume é igual à massa sobre a densidade, né? Então, o volume de ar será simplesmente igual à massa de ar sobre a densidade do ar. O que isto há de ser equivalente a eu dizer que o volume de ar, sendo o ar a minha solução, é simplesmente igual massa de ar. Eu vou aqui, quer dizer, a chave para este tipo de problemas, a chave destes problemas é esta definição, né? Criarem estas proporções atendendo à percentagem que vocês têm em massa, né? Esta massa de ar vai ser 100 gramas, né? Então vou ter aqui 100 gramas de ar a dividir pela densidade de ar, que é 1,29. O que quer dizer que em termos de volume de ar vou obter o valor de 77,5 centímetros cúbicos. Bem, já tenho o volume de amoníaco, já tenho o volume da solução, estou em condições agora de fazer o cálculo que me era pedido na questão, que é o cálculo da percentagem em volume de amoníaco. Será então igual ao volume de amoníaco, e o volume de amoníaco já foi calculado, é 1,3 vezes 10 elevado a menos 8, sobre o volume de ar, que é 77,5. Isto, obviamente, vezes 100. Efetuando aqui os cálculos, isto há de dar 1,7 vezes 10 elevado a menos 8%. Ou seja, a percentagem em volume de amoníaco no ar é esta. Vocês podem estar a pensar outra vez, mas se eu em vez de 100 gramas inventasse 10 ou 50 ou 1000, né? Aqui este valor obviamente seria diferente, mas é o que eu vos estou a dizer, isto é uma proporção. Se inventarem aqui mais gramas, né, terão mais gramas de amoníaco, mas também terão mais gramas de ar na mesma proporção, ou seja, o volume não seria, a percentagem em volume não seria diferente. Se eu agarrar num bocadinho de ar, a percentagem que naquele bocadinho existe de amoníaco, há de ser a mesma percentagem. Obviamente que a quantidade não é a mesma, mas a percentagem é a mesma se eu pegar num bocado maior, certo? Por isso é que vocês podem fazer esta definição, porque estamos perante proporções. Ok? A primeira questão estaria resolvida, agora vamos então resolver a segunda questão. Experimentam a concentração de amoníaco em partes por milhão em massa. Bem, nós já temos os dados todos para resolver isto, mas mais uma vez é aquela organização que vos falo, centrem-se na questão, né? A questão é partes por milhão em amoníaco, ou seja, as partes por milhão em amoníaco será então igual. Estamos a falar em massa, porque também pode haver partes por milhão em volume, a fórmula é idêntica, mas em vez de massa falaram de volume, né? E partes por milhão em massa de amoníaco será simplesmente a massa de amoníaco sobre a massa da solução, que neste caso a nossa solução é o ar, vezes 10 à sexta. Bem, nós costumamos, só para vocês terem ideia, porquê a partes de milhão, porquê a tratar isto, né? Porque nós estamos a falar de quantidades. Reparem que o amoníaco, a quantidade de amoníaco que existe numa amostra de ar é uma quantidade muito pequena. E daí, para que os valores fiquem mais ou menos simpáticos, se bem que neste caso nós estamos a falar de uma quantidade mesmo muito pequena, e então o valor nem ficará tão simpático quanto isso, mas ficará um pouco mais, mas o uso dessas partes por milhão é quando estamos a falar de quantidades de substâncias muito pequenas, mesmo muito pequenas, numa determinada amostra de solução. Bem, isto agora é só fazer o enquadramento da forma. Nós já tínhamos calculado, ou melhor, já tínhamos definido naquele quadro, né, neste quadro, uma definição da massa da solução e da massa de amoníaco. Vou apenas transportar para aqui a nossa massa
de ar, que era a nossa solução, fizemos a definição como 100 gramas. Não há problema, isto é tudo proporcional, outra vez a bater na mesma ideia. E a massa de amoníaco seria exatamente igual a 9,8 vezes 10 elevado a menos 9 gramas, isto em amoníaco. Apenas defino as 100 gramas de solução para ser direta a proporção relativamente à percentagem. Né? Poder fazer a definição perante outro valor, sem problema. Mas como estamos a falar em percentagem, né? Se eu fizer 20%, se tiver 100, são logo 20 gramas. Né? É só por isso. Pronto, agora é só calcular aqui as partes por milhão, aplicando a fórmula, nada mais. Partes por milhão de NH3 na nossa solução é simplesmente igual à massa de NH3, que é 9,8 vezes 10 elevado a menos 9, sobre a respectiva massa de ar, que são 100 gramas, né? 100 gramas vezes 10 à sexta. Partes por milhão também são adimensionais, né? Porque estamos a dividir gramas por gramas. E então isto daria um valor, daí eu dizer que não ficará tão simpático quanto isso, daria então um valor de 9,8 vezes 10 elevado a menos 5 partes por milhão de amoníaco. E então teríamos a questão resolvida. Fico-me então por aqui. Quanto a este problema, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Lembrem-se, este tipo de problemas é fundamental a organização, fundamental. Vençam vários cálculos, várias formas, vocês têm que saber entrar de umas para as outras, organizem-se dessa maneira. Questão, qual é a questão? Né? O que é preciso para resolver a questão? É explorar os dados, explorando os dados, ver em que dados é que vamos encontrar aquilo que procuramos e trabalhar então a ideia nesse sentido. Fico-me então agora mesmo por aqui. Tchauzinho, um abraço a todos.